Bom, pessoal, então, como eu falei para vocês, vamos falar do metabolismo das proteínas, e falando do metabolismo das proteínas, nós vamos também, né, entrar e explicar o ciclo da ureia, né, o destemido ciclo da ureia. Ureia é um dos principais exames realizados na rotina clínica hoje, tá bom? É um dentro da bioquímica, um dos mais pedidos, com certeza. É claro que não é o mais pedido, né? Justamente ele é um dos mais pedidos, justamente porque exames geral, no geral, não são pedidos um exame ou outro, né? Eles são pedidos em conjunto e em perfis, ali dependendo do propósito clínico. Então, vamos lá. Bom, obviamente, para a gente falar sobre metabolismo das proteínas, a gente acho prudente colocar uma pequena introdução das proteínas aqui, ok? Proteínas, no geral, né? Vamos puxar um pouquinho lá da bioquímica básica, tá bom? Proteínas, no geral, são compostos, são moléculas extremamente grandes, ok? São moléculas de alto peso molecular. Justamente são assim por serem polímeros, tá? Polímero é um termo genérico que nós usamos para nos referirmos a repetições, tá bom? Proteínas são polímeros. Proteínas são, na verdade, constituídas por repetidas subunidades, ok? Nós vamos falar deles já já, dessas subunidades, que são os aminoácidos, ok? Como se fosse, então, um trenzinho ali cheio de vagões, ok? Cada vagão seria um aminoácido, ok? E esses aminoácidos ligados formam uma proteína. Mas vamos com muita calma aí. Bom, proteínas são compostos nitrogenados, são moléculas que possuem em sua composição nitrogênio. Então vamos sintetizar aqui. Proteínas são compostos nitrogenados, daí que vai surgir lá a ureia, ok? Que é uma excreta nitrogenada que nós vamos eliminar por via renal. Beleza, são compostos nitrogenados. E são polímeros, porque são moléculas grandes, de alto peso molecular, são polímeros justamente por serem repetições de subunidades menores, que no caso as proteínas são os aminoácidos. Ok? Então, os aminoácidos constituem, né, a menor unidade de uma proteína. Beleza? Mas qual que é a constituição, né, de um aminoácido? O aminoácido, no geral, ele tem todos os aminoácidos que existem, tem essa mesma carinha aqui. Primeiro, ele tem um carbono alfa. Lembrando um pouquinho, puxando um pouquinho lá da química, tá? O carbono, ele faz 4 ligações químicas. Vamos lá. Uma, né, duas, três, 4 aqui embaixo. 4 ligações. Então, esse aqui é o carbono alfa, o carbono central de um aminoácido. Bom, então desse carbono alfa sai, né, um grupo, um ácido carboxílico, um grupo ácido, de um lado. Do outro lado, oposto a esse grupo ácido, nós temos um grupo amino. Logo, né, já entenderam por que chamam aminoácido. Aminoácido. Beleza. São aminoácidos. Mas o carbono forma 4 ligações. Bom, entre os dois grupos aqui, nós temos um hidrogênio, e do outro lado nós temos um grupo variável, que nós chamamos de R, de um grupo radical, que na verdade é a única cadeia que vai mudar entre um aminoácido e outro. Ou seja, todos os aminoácidos eles possuem ligados ao carbono alfa um ácido carboxílico, do outro lado um grupo amina, ok? Fechando aí, completando as ligações, tem um hidrogênio ali só para completar, beleza? E tem um grupo variável, que a gente chama no geral de radical, que é a única coisa que vai mudar de um aminoácido para outro. Então, essa é a configuração química de um aminoácido. Beleza? Bom, como eu falei para vocês, uma proteína é uma molécula grande, e ela é grande justamente porque na sua composição há vários aminoácidos, como se fosse então um trenzinho, onde cada vagão, né, desse trenzinho seria um aminoácido. E esses aminoácidos, eles estão ligados uns aos outros por ligações chamadas de ligações peptídicas, que acontecem de um aminoácido para outro por ligação entre um hidrogênio do grupo amina de um aminoácido com um grupo hidroxila, o grupo OH,
do ácido carboxílico do outro aminoácido. É uma reação de síntese por desidratação. E é por desidratação justamente porque ocorre, né, a perda de uma molécula de água nesse processo. Olha lá, ligou um hidrogênio, mas o grupo OH formou água, beleza. Saiu, perdeu a molécula de água lá, H2O, e ao mesmo tempo foi formada uma ligação peptídica entre um grupo amina de um aminoácido, né, e o ácido carboxílico do outro aminoácido. A partir desse momento que eu tenho dois aminoácidos ligados, eu passo a ter um dipeptídeo. Um dipeptídeo, ele nada mais é do que dois aminoácidos ligados por uma ligação peptídica. Quando eu tenho três aminoácidos ligados, eu tenho um tripeptídeo. Quando eu tenho 4 aminoácidos ligados, eu tenho um tetrapeptídeo. Quando eu tenho alguns aminoácidos ligados, eu tenho oligopeptídeo. Óligo significa pouco. E quando eu tenho muitos aminoácidos ligados, eu tenho um polipeptídeo. Beleza, isso ainda vem lá da química básica, tá? Só para a gente relembrar aí e se situar no que a gente está falando, que a gente vai falar ainda aqui. Bom, então, um polipeptídeo, né, que vai compor a minha proteína, que nada mais é do que a sequência linear dos meus aminoácidos. E essa sequência linear entre os meus aminoácidos, de uma cadeia polipeptídica, forma o que a gente chama de estrutura primária da proteína. Olha aqui, está o número 1. Então, a estrutura primária da minha proteína na verdade, um polipeptídeo, porque tem vários aminoácidos ligados lado a lado. Olha lá, como um trenzinho. Ok? Acontece que na formação das proteínas, esses aminoácidos da cadeia polipeptídica, eles começam a interagir uns com os outros. E nesse interagir uns com os outros, o meu polipeptídeo ele começa a adotar uma conformação, uma estrutura tridimensional. E essa estrutura que ele começa a montar por interações dos aminoácidos da sua cadeia formam a estrutura secundária da minha proteína, que podem ser de duas formas. Pode ser alfa-hélice ou folha beta, tá bom? Folha beta é o mesmo de beta preguiada, tá bom? Vocês podem encontrar aí como beta preguiada, é a mesma coisa. Aqui é uma alfa-hélice, olha lá. Parece uma espiral aí do caderno, ok? Garaminho do caderno lá. Essa estrutura secundária. Por que forma essa estrutura aqui ou a beta preguiada? Por interações entre os aminoácidos aqui, dessa cadeia primária. Ok? Então, de novo, a estrutura primária da proteína nada mais é do que o polipeptídeo. Ok? São muitos aminoácidos ligados ali lado a lado. Acontece, né, que esses aminoácidos eles começam a fazer força um para o outro, dobrar a minha proteína ali, começa a interagir, então começa a tomar uma forma esse polipeptídeo. E essa primeira forma que vai começar a tomar esse polipeptídeo vai dar origem, vai formar a estrutura secundária da minha proteína. E ainda não para por aí, né? Claro, depende da proteína, mas a estrutura secundária de uma proteína continua a interagir, a dobrar e a se enrolar, enfim, né, entre ela, e dá origem à estrutura terciária de uma proteína, que é a estrutura tridimensional, é como uma bolinha de papel, né? A massa lá, uma bolinha de papel, você olha ela de vários ângulos ali, ela tem formatos diferentes, ok? Então, a estrutura terciária dessa proteína nada mais é do que a interação entre as estruturas secundárias da minha proteína. Ok? Isso forma a minha estrutura terciária. Não termina por aí. A estrutura, diferentes polipeptídeos, né, com conformação terciária ali, com estrutura terciária, podem se unir, se ligar, formando uma estrutura quaternária da minha proteína, que está aqui embaixo, foi apresentado com o número 4. Justamente aqui está em azul e amarelinho, aqui marronzinho, não sei que cor é isso aqui, justamente para mostrar, né, que cada um aqui, ó, esse amarelinho, esse outro, esse azulzinho, esse outro azulzinho aqui embaixo, é um polipeptídeo com uma estrutura terciária diferente.
Olha lá, a minha proteína final com estrutura quaternária, ela possui 4 polipeptídeos enrolados lá, ok? Que se uniram formando uma proteína final. Legal? Então, todas as proteínas adotam todas as conformações? Não, nem todas as proteínas possuem estrutura quaternária, por exemplo. Pode ter proteínas com estrutura secundária, pode ter proteínas com estrutura terciária, pode ter proteínas com estrutura quaternária. Ok? Então, para a gente fechar, né, sintetizar esse ponto aqui. A estrutura primária da minha proteína é o meu polipeptídeo. Esse meu polipeptídeo, que é a estrutura primária linear da proteína, se enrola, se dobra daqui e dali e forma a estrutura secundária. A estrutura secundária continua a dobrar, interagir entre ela e formar um emaranhado ali, que vai formar, então, vai dar origem à minha estrutura terciária da proteína. Diferentes estruturas terciárias podem formar minha proteína com estrutura quaternária. Ok? Então, lá, a estrutura quaternária, na verdade, ela é composta por mais de um polipeptídeo. Poderia ser 2 polipeptídeos idênticos, mas ligados? Poderia. Poderia ser estruturas terciárias diferentes, totalmente diferentes? Poderia. Por exemplo, a nossa hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. E ela é uma proteína com estrutura quaternária. Ela possui a subunidade alfa, ela possui 2 subunidades alfa, aliás, e 2 subunidades beta. Ok? Então, formando uma estrutura quaternária. Veja que a minha hemoglobina, ela é uma proteína com 4 subunidades. Beleza? Então, uma proteína pode ter, tem, né, a estrutura primária, que é o polipeptídeo, secundária, que é o dobramento, terciária, que é esse emaranhado todo, e pode ainda se constituir por várias estruturas terciárias, formando a estrutura quaternária. Beleza? Tranquilos? Dúvidas, então? Anotem aí, a gente conversa durante o bate-papo ao vivo aí, tá bom, pessoal? Vamos lá. Todas as proteínas, elas precisam, né, elas necessitam de condições ideais para que ela exerça a sua função biológica. Em bioquímica, isso é extremamente importante. Todas as reações bioquímicas que nós fazemos no laboratório precisa ter as condições ideais. Ok? Então, solução tampão que usamos no laboratório é extremamente importante. O que é uma solução tampão? Solução tampão nada mais é do que uma solução que mantém, por exemplo, todas as condições da reação do início ao fim da reação. Ok? Temperatura, né? Muitas análises, né, são feitas por ação enzimática, seja ela colorimétrica ou não, ok? Então precisa ter temperatura ideal, ok? Então todas as proteínas, no geral, possuem suas funções biológicas associadas às condições ideais de funcionamento, ok? Aqui na imagem, 2 exemplos, só para ficar bem claro, né? Por exemplo, quando as meninas aí fazem chapinha no cabelo, por exemplo, elas aquecem o fio de cabelo. O fio de cabelo é uma proteína. E quando elas aquecem, né, para fazer essa chapinha, elas estão rompendo pontes de hidrogênio, ok? Que estão envolvidas ali na estrutura secundária das proteínas do fio de cabelo. E por isso esse cabelo que era enrolado, graças a essas ligações de pontes de hidrogênio, que mantinham o cabelo enrolado, agora ele ficou liso, ok? Porque você, com o aquecimento, desnaturou os seus fios de cabelo. Um outro exemplo clássico também de desnaturação proteica é o fritar de ovos, né? Por que o ovo fica frito ali, a clara fica branquinha? A clara do ovo é albumina, é ovo albumina. Quando aquecido, desnatura as proteínas e o ovo fica com aquela cara de ovo frito ali, fica branco ali. Isso também é desnaturação desnaturação proteica. Né? E isso é muito importante, apesar de básico, né? Para a gente manter algumas condições, seja elas alimentares, né? Por exemplo, coloca limão, por exemplo, num copo de leite, o qual o leite vai ficar talhado, justamente porque o pH ácido do limão vai azedar o leite. Né? E parece besteira, mas um outro exemplo, né? É administrar fármacos, por exemplo, com soluções ácidas, né? Tomar, por exemplo, um comprimido lá com a base de proteína, tomando uma limonada ou um copo de Coca-Cola. As proteínas elas podem desnaturar, e aí você pode
ter um efeito reduzido da medicação, depende da quantidade que sofreu a ação, enfim, tem uma série de condições aí que podem interferir na administração de fármacos, justamente, né, por uma falha, né, um erro básico ali na administração, ok? Então, isso é importante a gente entender sobre as proteínas. As proteínas, no geral, elas podem ser classificadas em fibrose, quando formam filamentos, algo comprido, imagina lá seu fio de cabelo, ou globulares, né? Imagina lá a nossa hemoglobina, ok? Como eu falei para vocês, ela possui estrutura quaternária, possui duas estruturas alfa e duas estruturas beta, né? Aqui eu vou fazer o emaranhado, só para ficar bem claro, a estrutura quaternária de uma proteína, né? Vou colocar em duas cores aqui, para representar aqui uma proteína com estrutura quaternária, né? Azulzinho, subunidades, amarelinho, uma outra subunidade, todas juntas formando uma única proteína. Um exemplo de proteínas globulares são a hemoglobina. Bom, beleza, aqui uma representação, né, por computação gráfica de uma proteína filamentar e aqui uma proteína globular. Cada cor aqui representa uma subunidade diferente. Olha lá, azulzinho claro, azul escuro, branco, vermelho. E esses vermelhinhos aqui provavelmente devem ser ligantes, ok? Por exemplo, na hemoglobina nós temos ferro, ok? Que são os átomos de ferro lá que vão carregar o oxigênio, ok? São ligantes. Então, proteínas podem ser filamentares ou podem ser globulares. Bom, as proteínas, elas também podem ser classificadas de acordo com a sua composição. Se as proteínas contêm apenas aminoácidos na sua formação, elas são chamadas de simples. Só tem aminoácidos. Beleza? Algumas outras proteínas são conjugadas. Por exemplo, existem proteínas conjugadas a carboidratos, a lipídios, existem as glicoproteínas, existem as lipoproteínas. Então, se a proteína tem algo ligado a ela que não seja proteico, ela é chamada de conjugada. Okay? Então, ela pode ser simples, só tem aminoácido. Ou ela pode ser conjugada se, além de aminoácidos, ela possui alguma outra coisa. Bom, as proteínas, né, são extremamente importantes, obviamente, porque são elas que exercem as funções biológicas do organismo, ok? Mas, né, da onde vêm ali as proteínas? As proteínas, elas são sintetizadas de acordo com a expressão gênica, como eu falei. Mas para que sejam formados as proteínas, né, é preciso dos aminoácidos. Muitos dos aminoácidos nosso corpo ele produz. Beleza. Alguns outros vêm da digestão. Ok? E aminoácidos são diferentes do que a gente já fala de carboidrato, do que a gente já fala de lipídios. Nosso organismo ele não consegue armazenar os aminoácidos. Okay? Os aminoácidos não são armazenados. Ok? Então vamos entender um pouquinho o processo de como se dá a digestão, né? A digestão das proteínas lá. Quando você come, né, uma proteína, quando você come lá um alimento rico em proteína, por exemplo, uma carne, bom, o processo de digestão das proteínas se inicia no estômago. Quando as proteínas chegam no estômago, o pH ácido estomacal já desnatura as minhas proteínas, como a gente viu lá, ok? O pH ácido já vai começar a desnaturar minhas proteínas. Além de ter essa desnaturação, graças ao pH, né, do ácido clorídrico no estômago, o estômago produz também pepsina, que são enzimas, né? É um grupo de enzimas que começa a quebrar, degradar as minhas proteínas. Então, a digestão das proteínas se inicia no estômago, com o processo de desnaturação e ação de pepsinas, que é uma peptidase, né? Mas é chamada de pepsina, produzida pelas células estomacais. Saindo do estômago, as proteínas chegam até o duodeno. O duodeno, né, nas células, nos enterócitos, aqui nas células da mucosa intestinal, são produzidas algumas enzimas também.
que também vão degradar, vão digerir as proteínas. Mas aqui também, no duodeno, chega o suco pancreático, que carrega tripsina e uma série de outras enzimas lá. E todas essas enzimas do duodeno vão degradar e vão quebrar essas proteínas, liberando os aminoácidos. E esses aminoácidos serão absorvidos. Okay? Esses aminoácidos serão absorvidos. Bom, os aminoácidos livres, né, que vieram desse processo, já serão logo absorvidos, cairão na circulação sanguínea, beleza, já foram absorvidos. Outros, principalmente dipeptídeos, né, que são 2 aminoácidos ligados, e tripeptídeos, que contém 3 aminoácidos ligados ali, ainda vão sofrer ação de peptidase, ok? Produzidos pelos próprios enterócitos aqui, ó, que vão, então, quebrar os dipeptídeos e tripeptídeos durante a absorção. Então, vamos lá, os aminoácidos livres já são absorvidos, caem na circulação sanguínea, beleza. Ainda aqueles dipeptídeos e tripeptídeos remanescentes, né, foram absorvidos e por peptidases intracelulares lá, né, são enzimas de borda, né, chamados assim em alguns livros, né, vão degradar, vão quebrar esses dipeptídeos, tripeptídeos, e aí vai disponibilizar todos os aminoácidos dessa forma, ok? Para na circulação sanguínea. E aí os aminoácidos, então, foram absorvidos, ok? No geral, né, os aminoácidos, os aminoácidos agora, tá? São classificados de acordo com a sua necessidade energética. Muitos aminoácidos, né, os aminoácidos não essenciais ou naturais, como são chamados, eles são produzidos pelo nosso corpo. E o nosso corpo é capaz. Eles ainda na proteína lá, né, nas modificações pós-traducionais, tá, só ainda sofrem modificações de alguns aminoácidos ali. Alguns são, inclusive, chamados de semi-essenciais em alguns livros. Tá bom? Então, por isso, gera uma certa confusão. Olha lá, nós temos 9 essenciais, 11 não essenciais, beleza, que o corpo produz, total de 20, ok? Mas nós temos alguns que são chamados de semi-essenciais, tá? Ok? E isso que causa confusão. Isso não vem em todos os livros, por isso da confusão. Por exemplo, a histidina e a arginina, ok? O nosso corpo produz em pequena quantidade e por isso são chamados de semi-essenciais, porque o que é produzido não é o suficiente, ok? Então precisa ainda muito vir da alimentação. A histidina, em especial, né, quando na infância nós não produzimos, ok? Então é tido como essencial e depois que envelhecemos começamos a produzir um pouquinho e aí passa a semi-essencial. É uma confusão um pouquinho, ok? Porque existe essa nova categoria aí chamada de semi-essencial aí que gera um pouquinho de confusão. Mas são 20 aminoácidos diferentes. Beleza? Tranquilo. Então, esses aminoácidos, eles são também tidos, né, como glicogênicos, né, principalmente aquela cadeia carbônica presente no aminoácido, lá principalmente no seu radical, né, gera intermediários do ciclo dos carboidratos. Inclusive, nós vamos ver que no ciclo da ureia, ela está totalmente interligada ali com o ciclo de Krebs, né, que é a cadeia, que forma a cadeia respiratória lá nas mitocôndrias. Ou são chamados de cetogênicos, quando formam acetilcoenzima A. Então, eles podem ser separados em glicogênicos, vão formar intermediário do ciclo do carbono,
ciclo do carbono, ó, ciclo dos carboidratos, e cetogênicos, como forma acetilcoenzima A. Então, dependendo ali do destino da cadeia carbônica, ele pode ser classificado em glicogênico ou cetogênico. Bom, como nós falamos, os aminoácidos, eles podem ser sintetizados. E eles podem ser sintetizados basicamente por três vias. Eles podem ser sintetizados por transaminação, que nada mais é um processo de transferência de um grupo amina de um lugar para outro. Então, tira o grupo amina de um lugar, coloca em outro. E isso ocorre com um processo de transaminação. Ok? Principalmente, olha lá, transferência de grupos amino para cetoácidos, né? Que são ácidos orgânicos. Ou por amidação, olha aqui, por exemplo, glutamato, né? Quando liga, né, o NH3, que é um grupo amina, ao glutamato, forma glutamina. Tá? Esse processo aqui nada mais é do que uma amidação, a ligação de um grupo amida, amidação, né? Formando um outro aminoácido. Glutamato mais glutamida, formando a glutamina. Também, né, ocorre a síntese de aminoácidos através, né, de mudanças, algumas alterações químicas ali de outros aminoácidos. Olha aqui, a tirosina formando a fenilalanina, a serina formando a glicina. São dois exemplos, né, clássicos lá do Lehninger, né? Claro, são processos bioquímicos extremamente complexos, não vale a pena a gente, né, contar todo o ciclo aqui, que a gente fica uma semana aqui para falar de todas as vias bioquímicas aí. Bom, os aminoácidos, eles também, né, são degradados, e são degradados também por transaminação, que aí acontece no geral em todas as células, ok? Em maior ou menor quantidade, mas acontece em todas as células. Na verdade, a degradação ela acontece por duas vias, que é por transaminação, que vai acontecer em todas as células, e por desaminação oxidativa, que acontece em especial nas mitocôndrias, tá? Que acontece especialmente ali nas mitocôndrias, principalmente as mitocôndrias de hepatócitos, tá? No fígado, ok? Acontece preferencialmente ali, acontece um pouco também na célula muscular, tá bom? Mas em especial ali nos hepatócitos. Beleza, pessoal. Então, ó, eu vou parar esse vídeo aqui agora, tá legal? Vou começar um outro vídeo aí, uma outra gravação no ciclo da ureia, que é o próximo assunto que a gente vai entrar aqui. Tá legal? Então, pessoal, se estiverem cansados aí, dá uma pausa, bate uma água na cara e a gente já retoma aí, tá bom? Bora lá, pessoal. Continuar a nossa videoaula. Vamos falar um pouquinho do ciclo da ureia. Bom, a ureia, pessoal, com certeza é um exame, né, uma das análises bioquímicas mais realizadas na rotina de um laboratório clínico, com toda certeza. Tá bom? Mas da onde, afinal, vem a ureia? Né? Como que ela surge? Da onde ela vem? Ela vem principalmente do metabolismo dos aminoácidos. Também, né, uma pequena parte, embora gerada ali no metabolismo dos nucleotídeos, mas em sua grande maioria do metabolismo dos aminoácidos. Bom, relembrando um pouquinho, tá? Não lembro se eu falei ou se não falei no último vídeo, no vídeo anterior. Os aminoácidos, né, eles não podem ser armazenados, ok, por nossas células. Não é como acontecia, por exemplo, nos carboidratos, que era armazenado na forma de glicogênio, não é armazenado como era armazenado os triglicerídeos lá na forma de gordura. Aminoácido, né, tem que ser utilizado, tem que ser metabolizado, não é armazenado. A ureia representa, né, a nossa principal excreta nitrogenada. Lembrando, né, que existem também como excreta nitrogenada a amônia e também o ácido úrico. Então, se é excreta, é algo que deve ser colocado para fora. Okay? E a ureia tem uma eliminação renal. Bom,
Mas da onde vêm os aminoácidos? Né? Ele pode vir de duas fontes, ou externa, né, exógena, ou interna, endógena. Bom, externa vem da nossa alimentação, né? Principalmente da digestão das proteínas, como nós falamos no vídeo anterior. Interna pode vir, por exemplo, da degradação de células nossas, né? Lembrando que, por exemplo, as proteínas que representam a nossa terceira fonte energética, né? Nós temos a primeira fonte, a glicose, né? A segunda, os lipídios, e a terceira opção que o nosso organismo tem é a degradação, a oxidação das proteínas, ok? Então, são duas as fontes de aminoácidos que nós temos, interna ou externa. Mas, né, para que servem os aminoácidos? Os aminoácidos, eles podem servir por fornecer o seu grupo amina na formação de outros aminoácidos. Lembra lá que o nosso organismo ele sintetiza uma série de aminoácidos. E alguns aminoácidos eles podem ser transformados em outros. Além disso, né, os aminoácidos eles também são importantes fontes de nitrogênio para a formação dos nucleotídeos. Lembrem lá, né, que as bases nitrogenadas do nosso DNA, do nosso RNA, né, os nossos nucleotídeos, são compostos também nitrogenados. Ou ainda também podem servir, né, para a formação de glicose, de ácidos graxos e ATP. Okay? Então, aqui são as principais fontes, né? Para que servem, então, os aminoácidos no nosso metabolismo? Quando a gente falar do ciclo da ureia, né? O ciclo da ureia, basicamente, né, ele então vem do metabolismo dos aminoácidos que fornecem aqui o grupo amida. O grupo amina ele vai ser convertido em amônia, né, que é transportado, né, nós falamos amônia, mas é transportado pelo nosso sangue na forma iônica, ok? Íon amônio, NH4+, que então é convertido em ureia, por vários processos de oxidação ali. Isso, na verdade, é o ciclo da ureia, que termina aqui com a formação da ureia. Bom, vamos começar então falando um pouquinho, né, de forma simplificada do metabolismo dos aminoácidos. Em primeiro lugar, os aminoácidos lá no fígado, nos hepatócitos, em especial no citoplasma dos hepatócitos, eles sofrem a ação de enzimas aminotransferases, né, ou transaminases, que pegam o grupo amina desses aminoácidos e ligam até moléculas de alfa-cetoglutarato. Quando as transaminases fazem essa transferência de grupo amino, é gerado, né, alfa-cetoácido e, né, após a ligação do grupo amino ao alfa-cetoglutarato, é formado o glutamato, okay? Que é uma molécula-chave e importante para a gente aqui. Okay? Obviamente, pessoal, só lembrando, eu estou simplificando aqui ao máximo todo o processo metabólico, tá bom? Mas no geral, tá? O que acontece lá no citoplasma dos hepatócitos é a remoção do grupo amina dos aminoácidos, seja aminoácido proveniente por via endógena ou exógena, ok? Essas enzimas, então, transferem, né? Transaminases, né? Transferem o grupo amina desses aminoácidos até o alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido, okay? Que é receptivo aos grupos amina, então forma o glutamato. Esse glutamato aqui, que foi formado no citoplasma da célula, vai seguir para dois caminhos, okay? Para duas reações lá na matriz mitocondrial. Olha lá o glutamato aqui, ó. Esse glutamato, ok? Esse glutamato, ele se liga ao oxalacetato, que é proveniente do ciclo de Krebs, formando aqui, ó,
o alfa-cetoglutarato mais aspartato, por ação da enzima aspartato aminotransferase. Ok? Esse alfa-cetoglutarato aqui, vou fazer de outra cor. Esse alfa-cetoglutarato, ele vai voltar para o citoplasma. Ok? Volta para o citoplasma. Isso aqui, então, está acontecendo lá na mitocôndria. Então, é cíclico a coisa. Olha lá. O alfa-cetoglutarato. Olha ele aqui, ó. De novo aparecendo no citoplasma da célula, prontinho para receber um outro grupamina aqui no citoplasma da célula. Então, veja lá, o glutamato formado lá no citoplasma entra na matriz mitocondrial, se junta aqui, né, acontece uma reação com o oxalacetato, sofre a ação da enzima aspartato aminotransferase, dando então, formando o alfa-cetoglutarato mais o aspartato. Esse alfa-cetoglutarato volta para o citoplasma da célula para formar o novo glutamato. Beleza? Lembrando que são duas reações. Bom. O glutamato ainda participa de uma outra via aqui, tá? Ainda dentro da mitocôndria. Junto com o NADH e também molécula de água, sofre ainda a ação de uma outra enzima, que é o glutamato desidrogenase, formando, olha quem? Alfa-cetoglutarato mais a destemida aqui, o íon amônio. Aqui, perceba que foi formado, então, a amônia. Lembrando que é transportada na forma iônica, okay, que é o amônio. Íon amônico. Amônio. Então, veja, lembra que eu falei para vocês que o ciclo da ureia era baseado lá, né? Na degradação do aminoácido, formação da amônia, e a amônia ia ser convertida em ureia. Perceba que nessa etapa aqui foi formada, ok, a amônia, ok, dentro da mitocôndria. Então, olha lá, o glutamato formado lá no citoplasma entrou na mitocôndria, ok, participou de dois processos. Nessa etapa aqui, junto com o NADH mais água, formou o alfa-cetoglutarato mais NH4. Lembrando, esse alfa-cetoglutarato formado também volta lá para o citoplasma da célula, está prontinho para receber de novo um grupamina, né, vindo lá de um aminoácido. Ok? Então, pessoal, não fiquem tanto assim, quero guardar os nomes dessas enzimas, né? Essa parte aí. Não que vocês tenham obrigação, ok? Mas é importante, eu acho que é importante a gente aprender todo o sistema, que principalmente, às vezes, questão de concurso pode cair, ok? Então, é interessante aprender um pouquinho sobre essa bioquímica e do metabolismo dos aminoácidos. Bom, como eu falei para vocês, então, foi formado amônia. Bom, essa amônia, ela é tóxica, ok? Para que ela seja transportada,